Uma coisa que eu aprendi é que, por exemplo, as abelhas podem ter 3 categorias: produtoras de própolis, produtoras de mel e produtoras de pólen. E para além dessas características que para mim são as principais, também tem abelhas que normalmente são mais defensivas ou agressivas, e algumas mansas e outras enxameadeiras. Tem um tipo de abelha que só gosta de migrar toda hora, pequenita coisa, está a mudar da colmeia para outro sítio. Pequenita coisa, não demora a se zangar, não demora não ficar feliz com aquele sítio. Já tem abelha que você meteu na colmeia, pode passar 10, 20 anos, estão ali. É frio, é chuva, é o quê? Estão ali, são fiéis àquele sítio. Mas o que acontece também é que as abelhas, entre 2 a 3 anos, elas automaticamente ou naturalmente trocam as suas rainhas. Quando a rainha fica esgotada, a rainha é uma abelha. Viram aquelas abelhas que estão a voar? Naquela, eu disse, quem viu a rainha? Todas aquelas abelhas são irmãs gêmeas e gêmeas verdadeiras. Vocês sabem como é que são as gêmeas verdadeiras? Nascem parecidas, nascem iguais entre aspas. Então, aquelas rainhas todas, aquelas abelhas todas, nasceram da mesma mãe. Então, onde é que está a diferença de uma abelha operária de uma rainha? Está na alimentação. É quando uma abelha é para nascer rainha, as abelhas operárias escolhem uma larva saudável, que acham ela que está em melhores condições de ser uma boa rainha. Então, dá uma alimentação exclusiva, feita de geleia real. Então, o que é geleia real? Eu gosto de chamar de geleia real como o leite das abelhas. Atenção, essa palavra não é científica, eu estou a inventar. Estou a dizer que geleia real é leite da já. Uma abelha, quando tiver em média 12, 15 dias por aí, em média, quando tiver 12, 15 dias em média, ela tem uma estrutura aqui na cabeça chamada glândula hipofaríngea. Entenderam bem? Então, essa glândula já está desenvolvida até os 10, 12 dias, por aí até 15. Então, essa glândula produz uma secreção amanteigada. Essa secreção amanteigada é a alimentação exclusiva das rainhas. Essa secreção amanteigada é a primeira alimentação que as abelhas dão a todas as larvas que nascem numa colmeia. Um ovo chocou, não é? Nasceu uma larvinha. A primeira alimentação é essa secreção amanteigada que dão, chamada geleia real. Só que quando ela atinge os 3 dias de idade, as abelhas retiram o excesso de geleia real, começam a dar pólen e mel. Essa abelha, por causa disso, ela nasce atrofiada. O seu aparelho reprodutivo, seja como for, os seus genitais saem atrofiados. O seu tamanho também, por conta disso, ele sai reduzido e nasce uma abelha operada. Esta que foi escolhida para crescer e ser rainha, por receber geleia real a vida inteira, desde aquele primeiro dia da larva, ela só vai receber geleia real.
Por causa disso, ela ganha aquele desenvolvimento robusto que uma rainha tem. Os seus genitais se desenvolvem muito bem para poder ser mãe. As outras abelhas não conseguem ser mães por conta dessa diferenciação. E esta abelha, por se real, ela vai nascer rainha ou princesa. Depois de casar, se torna rainha. Ela vai nascer outras abelhas. Só que nesse processo, ela já nunca mais pode comer nem mel nem pólen. Ela vai passar a comer toda a vida dela, só geleia real. Aquela abelha que depois de 3 dias passou a comer pólen e mel, ela deve viver em média 40 dias, mais ou menos. Um pouco menos, um pouco mais. Ok? Esta rainha, que nasceu igual às outras abelhas, mas recebeu geleia real e continua recebendo geleia real, tem a oportunidade de viver até 5 anos. Estão a ver o segredo da alimentação? Isso é válido para nós as pessoas também. Se você comer bem, você pode visitar os 100 anos numa boa. Se você for indisciplinado na alimentação, não me pergunte mais nada, não sei o que vai acontecer. Então, uma rainha, quando está numa zona onde há abundância de comida ou de alimentação, em 2 anos ela fica esgotada. Ou seja, se nasceu este ano, ela vai produzir bem este ano, no máximo no próximo ano. No 3º ano, esta colmeia vai definhar. Até mel pode não produzir. Então, o que acontece? Quando começa a perder a capacidade de posturar mais ovos, porque já está esgotado, aquele perfume, uma rainha, por exemplo, aqui na colmeia tem uma rainha, não é? Como é que as abelhas, vamos dizer assim, 160 mil abelhas estão aqui. Como é que sabem que a rainha está aqui? Porque só para aproximar para ver a rainha seria um problema. Estamos falando de 160 mil abelhas. Existem colmeias com esse número de abelhas. Não é possível ver a rainha. Mas todas elas sabem que a rainha está na colmeia. Como é que sabe? É como a rainha, 1 minuto, 2 minutos depois de ela nascer, ela começa a produzir um perfume. Esse perfume é um perfume exclusivo, só dela. Não vai ser parecido com outra rainha. Outra rainha também vai ter seu perfume específico. Então, aquele perfume vai exalar de toda a colmeia. Então, toda abelha que estiver aqui sente o cheiro da mãe e sabe que a mãe está aqui. Só que quando ela esgota, quando ela fica esgotada, começa a perder esse poder produtivo ou reprodutivo. Ela começa a perder também esse perfume. As abelhas começam já a duvidar da presença dela, porque já não sentem. Então, quando começam a duvidar da presença da rainha na colmeia, começam a preparar outra larva. E começam a dar geleia real para fazer o quê? Para nascer uma nova prima, que vai acasalar e vai se tornar uma nova rainha, não é? É assim como o processo funciona. Então, quando a rainha ficou velha, a rainha mãe está velha, elas começam a fazer realeiras, que são casulos, são células específicas onde a rainha vai nascer. Então, ali naquele casulo, onde a rainha vai crescer, vai se desenvolver, é onde vão ficar sempre abelhas a guarnecer aqueles casulos, porque a rainha mãe, se ela entender que ainda não precisa acessar as funções, pode ir ali destruir aqueles casulos. Então, ficam sempre guardas. Quando perceberem que esses casulos estão ali, aquelas culpas, ou aquela abelha que está ali dentro daquele casulo, começou a mexer,
Isso é sinal de que está para nascer. Então, elas, as próprias abelhas, aquelas experientes, pegam a mãe velha e matam. Entendeu? As próprias abelhas, quando começam a sentir aquela velha rainha que vai nascer, começam a mexer ali dentro do casulo. Elas emitem um sinal para eliminar a rainha mãe. Então, elas se juntam, apertam a mãe, fazem uma bola e sufocam a rainha mãe até ela morrer. Depois de ali tiram para fora. Aí, essas que ficam até a guarnecer a nova rainha que ainda não nasceu, começam a ajudar aquela nova rainha a abrir o casulo para ela nascer, porque o caminho já foi aberto para ela nascer e ocupar o lugar. É assim como funciona. Então, esse processo pode ser manipulado. O apicultor pode manipular esse processo. Quando descobre que a rainha está velha, não esperar as abelhas fazerem por si, mas pode manipular esse processo e antecipar o processo. Como é que isso acontece? Como é que isso se faz? O apicultor pode fazer a produção de rainhas do modo avançado ou do modo tradicional. Qual é o modo tradicional? É você chegar aqui na colmeia, não é? Abrir esta colmeia, procurar a rainha até encontrar e eliminar a rainha. Mas antes de você eliminar a rainha, você tem que certificar que aqui dentro da colmeia tem ovo, tem larvas de pelo menos até 3 dias. Aliás, pelo mais. Tem que ter ovo, larva de 1 dia, de 2 dias e no máximo de 3 dias. Porque são essas larvas que ainda não comeram mel nem pólen, que são elegíveis para se transformarem em uma nova rainha. Então, nesse processo, matou aquela rainha velha, né? Fecha a caixa, vai para casa. Deixa passar 7 dias. No oitavo dia, volta para a colmeia. Ou seja, hoje é segunda-feira, né? Abrimos ali e matamos a rainha. Você vai ficar em casa. Na outra segunda-feira, volta, abre a colmeia e começa a verificar todos os favos. Aqui ficam 10 quadros, né? Ou 11 quadros, depende do tamanho dos quadros que esteja usado. Aqui no ninho tem 11 quadros, né? Tem que verificar todos os quadros. Então, quando tu fores a fazer a verificação, em alguns quadros, vai identificar a presença de realeiras. Realeiras são casulos, esses casulos onde a rainha deve nascer. Então, o que tu vais fazer? Se tu quiseres só que nasça uma única rainha, você pode ter material ou objetos, por exemplo, como esses. Isso aqui nós chamamos de protetores. Chamamos de material. Isso chamamos de protetor de realeira. Passa lá. Isso é um protetor de realeira. Então, depois de fazer a revisão, você vai identificar, tem 1, 2, 3, 4, 5 realeiras. Se você quiser trocar mais de 2 ou 3 rainhas, não é? O que você vai fazer? Você vai selecionar aquelas realeiras maiores. Vai apanhar realeiras pequenininhas e realeiras maiores. Então você vai escolher as maiores. Escolhe a primeira maior, leva essa coisa ali.
fecha aquele sítio. Aquelas coisas parecem agulhas, é para penetrar no favo e bloquear a passagem de abelhas ali. Depois, seleciona a segunda, também vai fazer o mesmo processo, vai trancar. Essa gaiolinha tranca para as abelhas não terem mais acesso àquela areia. Se for 5, 6, depende da tua necessidade, quantas rainhas precisa. Depois devolve aqueles quadros na colmeia, vai para casa. Se precisa só de uma rainha para voltar a ocupar a mesma colmeia, então seleciona 2 realeiras maiores, aquelas que para ti parecerem bonitas aos seus olhos, aquelas que forem maiores e bonitas. Então seleciona só essas 2. As outras pequenininhas, aquelas que se mostrarem muito pequenas, retira, elimina. Pode ser com uma faca, pode ser com formal, é só remover aquelas realeiras. Todo aquele excesso, elimina o excesso dessas só 2. Por que 2? É que se uma falhar, ainda tem outra de segurança. Depois mete aquele quadro, fecha. Atenção, muitas das vezes os quadros, quando nós levantamos, costumam sair com abelhas. Uma realeira de 8 dias tem que evitar sacudir assim. Porque lá dentro já tem uma rainha quase formada, mas ela ainda é muito mole. Então, se você chacoalhar, fazer assim, ela pode ir bater na ponta da realeira com a cabeça, ela se deformar. Então, ela vai nascer, se calhar, com uma antera torta, ou partida, ou com uma perna aleijada, ou com toda a cabeça deformada. Então, se a rainha nascer com defeito, as abelhas matam, não deixam ela sobreviver. Não pode nascer com defeito. Então, aquele quadro retirar tem que ser bem tratado, de modo a não ferir a rainha que está lá dentro, que ainda vai nascer. Ela é extremamente mole naquela altura. Depois disso, fecha a caixa, vai para casa. A partir do primeiro dia que você veio fazer a manipulação, né? Veio para aquela rainha, quando forem 27, 28, 29 dias, entendeu? Volta para essa colmeia. Essa é a terceira viagem que estás a fazer. A primeira foi vir mandar. A segunda foi vir selecionar o quê? As realeiras. Então, se a ideia for só substituir esta, só vais voltar no 26, no 17º ou 18º dia, ou mesmo no 30º dia. Quando chegar, abre a caixa, pega naqueles quadros do meio principalmente. O que tu deves procurar não é pela rainha, porque pode ser que na colmeia tenha muita abelha e nem vais conseguir ver a rainha. O que tu vais procurar? Vais procurar sinais da presença da rainha. Quais são os sinais da presença da rainha? São ovos, larvas e o quê? E pupa. Mas como essa rainha ainda é nova, você não vai encontrar pupa. Só vai encontrar ovo e larva. Se você abrir um quadro, apanhar que está cheio de larvinhas lá dentro, não precisa mais procurar, você já sabe. Quem fez aquilo aí é quem? É a rainha. Se você já matou a antiga, então quem fez aquilo é a rainha nova, ou a nova rainha. Então mete o quadro, vai para casa. Pode ser depois de 30 dias, aliás, mais 15 dias, tipo, já estamos nos 45 dias. Pode vir fazer uma nova verificada. Provavelmente quando já vier, vai apanhar aquelas larvas que você apanhou. Já estão fechadas. Já cria uma dura perto ou quase nascer. Ok? Então, se quer produzir muitas rainhas, naquele 8º dia você veio e fechou aquelas realeiras escolhidas, né? Não é o que você fez.
Então agora tem um trabalho que tem que fazer. Tem que esperar até ao dia 11. Veste no primeiro dia matar Xaraí. Veste no 8º fechar as janeiras, né? No 11º dia, tu tens que vir aqui, verificar se as rainhas nasceram ou não. Porque essas rainhas, se tiverem sido puxadas com larvas de 3 dias, começam a nascer a partir do 11º dia. Se chegar e ver que ainda não nasceram, fecha a colmeia, vai para casa. No dia seguinte, volta, aí todas já terão nascido. No 12º dia. O que é 12º dia? É que são 3 dias antes do maneio, mais 12 dias. Tudo isso totaliza 15 dias. 15 dias é o tempo máximo para uma rainha nascer.